mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nesta lugar das dias, na solidão da estrada, tua graça me basta. O vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Boa noite, irmãos. De novo, vocês estão aí mesmo? Boa noite, gente. Coisa boa a gente poder estar junto novamente. Essa programação, Ponto de Encontro, ela, nesse mês, ela é especial de férias. O objetivo nosso é juntar música e palavra. Como eu já expliquei ontem, eu vou explicar hoje de novo. Se alguém que não ouviu, vai ouvir. Quem já ouviu 2 vezes, ouvirá. Que nós pretendemos abrir espaço aqui em nossa igreja para ser um local de reflexão sobre a vida cristã. Nós queremos uma vez por mês, uma sexta-feira por mês, abrir as portas da igreja para membros da igreja, obviamente, mas para pessoas que não são membros em outras denominações, em outras igrejas, e propor não um espaço, venha para a minha igreja, mas um espaço, pense junto com a gente. E o Ponto de Encontro, então, une essas duas formas de comunicação. A música cristã, como vocês viram aí no arranjo que os meninos fizeram, eu acho que o meu qualificativo é adequado, música cristã de qualidade, bem cantada, bem tocada, com letra bíblica, edificante, e uma palavra de reflexão sobre a vida. Juntando essas coisas, nós queremos propor que você, sempre que venha ao ponto de encontro, você saia daqui pensando algo novo sobre a sua vida.
como deve ser sempre que a gente se encontra com a palavra. Então a gente vai seguir um modelo que vai ser quase sempre assim, com um convidado para a reflexão, uma pausa depois da primeira música para a gente ter uma breve meditação devocional, e depois a gente ouvir música e ouvir a palavra. Para a nossa meditação desta noite, eu quero ler em 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os crentes que viviam numa das cidades mais difíceis para o cristianismo da sua época. Era uma cidade numa região grega e uma cidade dominada por romanos. Os crentes de Corinto eram crentes bem diferentes. Eles tinham uma proximidade muito grande com o mundo pagão. Eles tinham uma proximidade muito grande com o mundo apóstata. Eles, por exemplo, os açougues de Corinto vendiam carnes oferecidas aos ídolos, por exemplo. E muitos crentes da cidade de Corinto tinham uma preocupação: será que eu posso comer isso? Será que eu posso receber na minha casa alguém que não é cristão? E quando eu for na casa de um parente cristão, será que eu posso comer a comida deles? Afinal de contas, aqui em Corinto, todo mundo, de alguma maneira, dedica e oferece a comida para os deuses. E agora nós somos crentes, será que a gente pode ter esse tipo de compromisso com eles? Então o apóstolo Paulo escreve essas duas cartas, tratando de vários assuntos, mas por detrás desses assuntos tem esse tipo de pergunta e esse tipo de pessoa. E lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, verso 3: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo entendia que a função da igreja, além de falar de Cristo e da salvação, era a função da igreja falar para o mundo o que ela pensa, e na medida em que Deus conceder, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vivemos numa sociedade muito perdida. Há pouco estava ali com o reverendo Marcos, vendo notícias na TV. Gente, não vou nem descrever, mas o nosso mundo está muito perdido. Os nossos jovens estão muito perdidos. E há uma razão para isso estar acontecendo. Está acontecendo porque nós vivemos num mundo sem Deus. E a igreja, ela pode fazer algo. E ela pode fazer algo mais que somente cantar os seus hinos no domingo. E ela pode fazer algo mais que somente batizar os seus filhos. Ela pode ensinar as pessoas a viverem de um modo diferente. E ela pode influenciar pessoas. E esse é um dos propósitos que nós queremos alcançar. Nós queremos ser uma igreja que entre neste mundo para ser luz. E luz brilha no meio das trevas. Acender mais uma lâmpada, onde já tem muita lâmpada acesa, não faz muita diferença. Até faz, mas não muita. Mas acender uma lâmpada onde há muitas trevas, aí sim, a lâmpada faz todo sentido e diferença. E é isso que a gente quer fazer aqui. Todo sentido e diferença. Com o que cantamos e com o modo como nós pensamos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, as razões para estarmos aqui são aquelas que o Senhor colocou no nosso coração. E tudo que nós desejamos entregar ao Senhor esta noite é um coração disposto a te louvar, a reconhecer a tua grandeza e a se preparar para um modelo de vida que honre o teu nome. Assim, Deus,
Que esse seja um tempo muito oportuno, muito feliz na tua presença junto com os irmãos, na alegria das canções que falam da nossa fé e do nosso Senhor, e na tua palavra, e no modo como ela nos ensina a viver. Damos-te graças por isso e pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Que bom. Nosso Deus é muito bom, não é mesmo? Maravilhoso falar ali. E Ele nos permite vir até aqui para poder prestar louvores a Ele, que também é muito bom. Ontem a gente ensinou um louvor para a igreja. Eu acredito que vocês lembram um pouquinho. Então, para afirmar mesmo na nossa mente, a gente vai cantar hoje ele de novo, né? A estrofe é um pouquinho complicada, mas o refrão é fácil. Vamos tentar cantar o refrão? Começa os homens, depois as mulheres, tudo bem? Vamos lá, os homens começam assim. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Agora vamos ver a igreja, vai lá, os homens. O Senhor... Mulheres? Os homens? Mulheres? Todos juntos. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Amém. Vamos ficar de pé. 1, 2, 3, vai. Entrem com ações de graças, nos lábios com louvor, com alegria proclamem, com grandioso devote é o Senhor. Louvem ao som de trombetas, com bandeira e harpa também. Todo ser vivo na terra e céu, pega sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Exaltando-me no filho de tudo Criador, venham prostrar-se a Ele, levantando as mãos, adorando ao Rei. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. O Senhor é bom, sua misericórdia é eterna. Aprendemos, eu que errei um pouquinho.
A próxima também fala da bondade de Deus e essa a gente conhece, então dá para a gente cantar ainda mais forte e proclamar para todo mundo ouvir, para os nossos vizinhos lá na rua, todo mundo, que Deus é bom, a fidelidade dele dura para sempre e a bondade dele é tanta que reúne povos e povos para adorar o nome dele. Amém? Tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Vamos ouvir a igreja, vai. Deus, tu és bom. Dá para ser mais forte. Para sempre. De novo. Deus, tu és bom. Povos de toda língua e nação, de geração em geração, vem te adorar. Aleluia, aleluia, vem te adorar, por quem tu és. Vem te adorar. Tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Povos de toda língua e nação, de geração em geração, vem te adorar. Amém. É muito bom a gente estar na presença de Deus e é a presença de Deus que nos alegra, é a presença de Deus que nos dá razão de viver. Sem Deus a gente não seria nada, né? A gente não precisa de nada. Como a gente cantou agora há pouco, a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do amor de Deus. E é na presença dele que a gente sempre quer estar, desse Deus bom, desse Deus maravilhoso. E aí quando a gente está na presença dele, diante da presença dele, a gente não precisa mais de nada, porque a presença de Deus basta na nossa vida, e na nossa mente, no nosso coração, em tudo. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.
como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. Amém. A igreja pode se assentar.
Boa noite, irmãos. Desculpa, eu já falei boa noite para muitos, mas tem gente que chegou depois e ainda não havia dito boa noite, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com um tema que eu acho importante para todos nós. Eu quero dividir isso com você, assim que eu conseguir fazer o computador passar isso. Espera um minutinho. Irmãos, a nossa proposta é a gente falar um pouco sobre coisas importantes para a vida. E o ponto de encontro terá uma ênfase ao longo dos trabalhos que a gente for realizando. E uma dessas ênfases é justamente preparar o jovem, principalmente os jovens, para o ambiente acadêmico dos nossos dias. Você cria seu filho, ele vem à igreja quando jovem, ele passa a adolescência na igreja, e aí ele passa no vestibular e entra na faculdade. E lá na faculdade ele tem um grave impacto, ele vai encontrar um pensamento anticristão muito forte, muito presente, e ele pode ter duas atitudes diante disso. Ou ele vai ser um jovem que chegou à conclusão e falou assim: eu não vou discutir, eu vou só fazer as provas, passar e ir embora, eu vou proteger o meu coração e proteger a minha fé. Então ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, lá na universidade, ele não tem que manifestar a sua fé. Essa pode ser uma das atitudes dele. E aí, de uma certa maneira, ele tenta proteger o seu coração, mas ele vai passar 4 anos muito irritado, muito frustrado, porque ele está vendo dia após dia sua fé ser questionada, e ele não pode fazer muita coisa. E eu conheço alguns jovens que passaram por esse processo. Como é difícil ele ir para a faculdade, meu professor de filosofia, ele falou que o cristianismo é uma invenção dos homens, que o protestantismo é tão ruim quanto o catolicismo, e assim por diante, fora outras coisas, tá? Que fomos nós que criamos Deus. Alguns de vocês já ouviram isso, talvez. A outra atitude, então, é dele ir para o confronto. Ele vai para o confronto, ele vai tentar expor as suas ideias, e aí parte da turma vai taxá-lo de xiita, radical, protestante. Vai dizer assim: você é um crente que não é inteligente. Você não faz parte da inteligência acadêmica. Porque ele ousou expor a sua ideia de que ele acredita em Deus e de que ele não aceita a teoria da evolução como uma teoria válida e única para se pensar a vida. Então, esse jovem, ele vai passar um bom tempo arrumando algumas inimizades, inclusive com alguns professores, e algumas vezes ele vai reprovar por causa disso. E nem é bom isso também. Mas o que fazer, né? Então nós entendemos o seguinte, que a gente deve preparar o jovem para saber dar o motivo da esperança que há no seu coração. Mas que ele saiba fazer isso, articular isso, dizer isso de uma maneira que as pessoas compreendam e ele consiga se inserir no debate acadêmico do mundo das ideias. Então esse é um dos objetivos do trabalho do ponto de encontro. Ser uma reflexão também nesse sentido, visando os jovens. E outro propósito é visar as famílias e as grandes questões ligadas às famílias. Como, por exemplo, sempre pensando na juventude, como que eu vou construir um ambiente de cosmovisão cristã dentro do meu lar. O que a cosmovisão cristã tem a ver com a hora do almoço? De que maneira a cosmovisão cristã interfere nas roupas ou no estilo que meu filho adotou como maneira de se vestir, nas posições que ele está tomando? De que jeito a família pode colaborar para um ambiente de cosmovisão cristã? Então esse é um outro aspecto do trabalho aqui. Sempre visando propor reflexões sérias sobre a sociedade, sobre a vida, olhando tudo de um modo cristão. É por isso que é o viver coerente em um mundo incoerente. O trabalho de hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar explicar por que eu acho que o mundo de hoje é incoerente.
E onde está a incoerência deste mundo. E depois eu vou propor uma visão cristã. O que seria uma cosmovisão cristã diante deste mundo incoerente? Que tipo de resposta cristã a gente pode dar? Mas eu não tenho muito tempo. Então não vai ser nada muito aprofundado. Vai ser apenas um começo de uma reflexão. Que eu vou pedir para você duas coisas. Primeiro, estudar. Gente, não tem jeito de saber estas coisas e enfrentar este mundo sem uma boa porção de dedicação aos estudos. E eu tenho aqui algumas dicas. Primeira delas, este livro aqui, ó. Visão Transformadora. Este livro, Visão Transformadora, é um livro moldando uma cosmovisão cristã, é um livro básico. De repente você quer entender um pouco sobre o que é a cosmovisão cristã. E ele aqui vai dar algumas sugestões, inclusive uma proposta de filosofia cristã. É básico, mas é muito bom. Um outro sobre cosmovisão cristã, para você entender como é que uma cosmovisão se forma. Este outro aqui, Dando Nome ao Elefante. Esse autor, o James Sire, ele é um autor que trabalha exatamente com esse material, cosmovisão. O Brian Walsh e o Middleton e o Sire, eles são amigos, eles discutem academicamente isso. E o James Sire se escreve cosmovisão não só para igrejas. Ele é um filósofo e um homem muito preparado para discutir filosofia e cosmovisão de forma bem ampla. É muito bom esse livro, vale a pena. Ele é uma introdução ao conceito de cosmovisão. Agora, para quem gosta de ler um pouco mais, bem mais, tem este aqui. Verdade Absoluta. Verdade Absoluta da Nancy Pearcey. Esse é o melhor para quem está na universidade. Para quem entrou na universidade e está tendo dificuldade para entender seus professores, Nancy Pearcey é excelente escritora para falar sobre este assunto. Ela diz assim, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. E ela vai mostrar como, de uma certa maneira, todas as cosmovisões não cristãs são parecidas com a cosmovisão cristã, porque responde às mesmas perguntas. Qual a diferença? É que o cristianismo tem as respostas certas. Verdade Absoluta é um livro que eu gostaria muito de estudar com grupos da igreja. E para quem gosta de leitura difícil, bem difícil mesmo, o filósofo holandês Herman Dooyeweerd. Aqui é para quem falou assim, eu agora quero estudar mesmo. Raízes da cultura ocidental. Para você saber o seguinte, para você saber que esse mundo que está aqui ao nosso redor, ele não inventa da noite para o dia o seu jeito de viver. As raízes dessa cultura, você precisa entender. E aqui o filósofo Herman Dooyeweerd, um filósofo cristão, hoje está sendo mais estudado, ele está ajudando muita gente, inclusive a mim, a entender um pouco o mundo que nós estamos. Então precisa estudar, gente. Fica aqui a sugestão. Hoje não dá para fazer uma coisa muito profunda, dá só para a gente começar um trabalho nesse sentido. Onde eu deixei a minha Bíblia? Está aqui. E fundamental para estudar cosmovisão? Bíblia. Você vai falar assim, Bíblia? A Bíblia não é um livro sobre cosmovisão, a Bíblia não é um livro filosófico, a Bíblia é o livro de Deus. Só que a Bíblia é o livro do Deus que criou o mundo e que fez as coisas para serem do jeito que elas devem ser. Então, quando a Bíblia fala sobre, ela toca nos assuntos de cosmovisão, nós vamos ver mais para o final hoje, ela o faz de forma inspirada e perfeita. Ou seja, a Bíblia corrige a nossa cosmovisão. Tá bom? Vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, guarda ela. No final, a gente vai dar aí uns 5 minutinhos para uma ou duas perguntas, tá bom? Uma coisa importante que eu queria
falar com vocês é que todo mundo tem uma cosmovisão. Você tem uma cosmovisão. Nem sempre a gente sabe, nem sempre é consciente. Às vezes a gente tem consciência de parte da nossa cosmovisão e não tem consciência da outra parte, ou de grande parte. Mas todo mundo tem uma cosmovisão. Pense numa pessoa que nunca foi à universidade, que nunca foi à escola, que não foi alfabetizada e que mora em uma região muito distante lá na Amazônia, em uma tribo que ainda não foi encontrada pelos sociólogos, nem pelos antropólogos, nem por nenhum missionário, nem cristão, nem de nenhum tipo. Lá vive um homem que cria a sua família naquelas condições. Ele tem uma cosmovisão. Ele enxerga o mundo com um tipo de lente criada ali naquela comunidade. Talvez ensinada pelos ancestrais, pela história do seu povo. Ele tem uma língua que revela um pouco da sua cosmovisão. Ele tem os seus hábitos. Ele tem a sua cultura. Cosmovisão é diferente de cultura. A cosmovisão vem antes da cultura. Porque a cosmovisão é que forma a cultura. Então, essa é uma pergunta importante, né? Que assim, mas o que é realmente uma cosmovisão? Eu vou ler aqui. Cosmovisão é uma maneira peculiar de ver e entender a realidade ao nosso redor e a nossa própria existência. Então, vamos pensar naquele homem, naquela tribo, ainda não localizada por ninguém. Obrigado. Agora, além de uma cosmovisão, vocês têm uma visão também, né, da projeção. Obrigado, Guilherme. Como é que ele construiu essa cosmovisão? Como é que a gente constrói? Como é que ela aparece? Eu disse que é uma maneira peculiar de ver o mundo, de você se entender. Entender como gente. Você já foi naquela família que tem algumas coisas que eles pensam diferentes da sua família? Aí você passou, talvez, lá um fim de semana naquela casa. Ah, tem gente assim, até eu conheço, né? Você passou um fim de semana, aí quando você volta para sua casa, você fala assim, você quer saber? Eu não aguentava mais ficar ali, porque eles têm outros hábitos. Eles têm outra maneira de entender as coisas. Por exemplo, tem família que no Natal se junta, é aquela coisa, beijo para lá, abraço para cá, aperta aqui, aperta lá. E tem gente que... aí você vai passar um Natal nessa casa, e você é de uma família, quem sabe, de origem alemã, saxônica, que mal aperta a mão por mais de 2 segundos, e você vai passar o Natal na casa de uma família nordestina, arretada, né? E numa festa, aí pronto. Aí o alemão chega lá e fala assim, o que está acontecendo aqui? Né? Ou seja, como é que eles aprenderam a entender o mundo, entender o outro, entender as relações, entender as pessoas? Eles foram construindo isto, talvez na cultura familiar, como eu digo aqui. Cada pessoa tem a sua, ela é construída a partir de vários processos internos do coração. Aprendidos e internalizados ao longo do tempo. Pelas ferramentas da cultura familiar, da coletividade social, os outros elementos próprios da nossa capacidade de aprender. Então, você foi internalizando e nem sabia. Você é um tipo de pessoa que vê o mundo ao seu redor de uma forma bem peculiar. Você tem uma cosmovisão. Aí você vem para um grupo social chamado igreja. E você vive na igreja por mais ou menos uns 40 anos. E você ouve falar que Deus é criador. E você ouve falar que tem que amar o próximo. Estes valores que ao longo do tempo vão se repetindo, eles vão também construindo a sua maneira de ver o mundo. Você sabia, no período medieval, lá na Idade Média, ninguém questionava a existência de Deus.
podiam ver Deus de uma maneira diferente. Mas se alguém questionasse a ideia de Deus, seria assim, quase um excluído. Com a mudança lá no Renascimento, a ideia de Deus começou a ser questionada. Na década de 80, quando um cientista aparecia o currículo de um cientista num livro qualquer, estava escrito assim, fulano de tal, ateu, formado nisso. Era muito comum dizer assim que ele era ateu ou religioso. Sabe hoje, entra naquela Wikipédia, põe o nome de um cientista, eles não fazem questão de dizer se são ateus ou não. Por quê? Porque isso não é mais importante. Que a nossa cosmovisão não é igual à cosmovisão do período medievo. A nossa cosmovisão, Deus não é mais um personagem importante da realidade comum do modo de pensar. Então, como é que a gente forma a cosmovisão? Pelas coisas que a gente vai internalizando ao longo do tempo. E hoje em dia, você talvez tenha que dizer para as pessoas, eu sou um cristão e tenho uma cosmovisão cristã, para entender o jeito que você pensa. Então a cosmovisão é assim que ela é formada. Bom, do ponto de vista bíblico, não vou tratar com detalhes, mas há dois tipos de cosmovisão, para ser bem sucinto. A cosmovisão teísta, que diz que Deus existe, e a cosmovisão apóstata. O que é a cosmovisão apóstata? É aquela, ou qualquer cosmovisão que não considera Deus como Senhor, Criador, ou distorce esse conceito. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Uma cosmovisão apóstata é toda visão de mundo que nega ou distorce a ideia bíblica de que existe um Criador, Senhor de todas as coisas, que dá sentido a toda a realidade, sendo a Ele a fonte de significado de tudo o que existe. Vamos parar e vamos fazer um exercício. Isso aqui é um banco. Todos concordam que isso é um banco? Todo mundo concorda? Do ponto de vista de uma cosmovisão apóstata, o que é o banco? O banco é um móvel usado para se sentar. Feito de madeira, no caso aqui também de tecido, de espuma, e ele é montado pelo artífice da carpintaria ou da marcenaria. Talvez tenha outros detalhes do ponto de vista de uma cosmovisão apóstata. Por exemplo, um homem da engenharia molecular vai dizer, um banco também é um ajuntamento de moléculas. Do ponto de vista da cosmovisão cristã, o que é o banco? O que é o banco? Vamos fazer o exercício. O que vocês acham? O banco continua sendo um móvel de madeira para se sentar, com pano, o artífice é o marceneiro, e também pode ser considerado um ajuntamento de moléculas, de átomos. Pode? Isso está de acordo com a cosmovisão cristã? Mas para por aí a cosmovisão cristã? Não. Que mais ela diz sobre o banco? Oi? Ela vai dizer que o banco existe porque Deus, em sua providência, capacitou o homem para fazer. A cosmovisão cristã diz isso. O que mais que ela diz? Bom, vamos pegar isso aí em contraste com a cosmovisão apóstata, sobre a capacidade do homem de fazer. A cosmovisão cristã chega ao ponto de dizer, o homem é capaz, quem deu a capacidade foi... E da cosmovisão apóstata? Como é que eles pensam isso? O homem foi capaz, isso ele diz? Quem foi que deu essa capacidade para ele? A ciência.
o estudo, a sua própria racionalidade. Olha a diferença. O que é uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão apóstata? A cosmovisão cristã diz que este banco tem um sentido, um significado, em última instância, a partir de Deus. Toda a cosmovisão apóstata vai dizer que, em última instância, o significado não tem nada a ver com Deus. Tem mais. O que a cosmovisão cristã fala sobre este banco? Oi? Fala mais alto que eu não estou. Deus criou a árvore, a matéria-prima veio de Deus. Na cosmovisão apóstata, como é que ele pensa? De onde vem a matéria-prima? De onde? Da natureza. Ela para aí. Porque por detrás da natureza não existe um Deus. Existe inclusive cosmovisão que vai dizer que a natureza é Deus. A cosmovisão de religiões orientais vai dizer que no final das contas, Deus é o cosmos. E a natureza faz parte dele. Isso é uma cosmovisão apóstata. Por exemplo, a cosmovisão cristã, ela vai pensar, serve para sentar. A cosmovisão cristã vai dizer, é Deus mostrando seu amor por você. Como? Porque o pastor vai fazer uma palestra de umas horas e Deus deu banco para você assistir a palestra sentado. Isso é uma cosmovisão cristã. O que ela faz? Ela entende a realidade sempre a partir de Deus. Uma cosmovisão apóstata é tudo que busca o significado das coisas sem Deus. Ali está dizendo assim, ó, ali no branco. Espera aí que eu tenho um instrumento aqui que me ajuda. Aqui. A cosmovisão apóstata diz, eu não creio. A cosmovisão apóstata, uma vez que as cosmovisões apóstatas partem da ideia da negação ou distorção da verdade sobre Deus, suas conclusões, está perdendo a força. Suas conclusões sobre a realidade são equivocadas. E por isso mesmo, incoerentes. E aqui está a incoerência desse mundo. Como realidade existencial. Afinal, buscam significado de tudo sem o significador, que é Deus. Buscam o significado do banco sem buscar aquele que, em última análise, é que dá significado ao banco. Deus é que dá significado a todas as coisas. Deixa eu ir um pouquinho além sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. É o texto que eu uso básico para tratar disso. Gênesis 3. A tentação. Eu acho que ele é um texto revelador, ele ilustra muito bem isso. Mas existem outros. Mas este é o que eu mais gosto. Na primeira tentação, a serpente chega para Eva e fala, vamos comer? Está na hora do lanche? Que tal uma fruta para o lanche? O que Eva responde? Capítulo 3, verso de número 2. Lê aí, gente. A árvore estava lá, não estava? Fruto serve para quê, gente? Serve para comer. A árvore estava lá, estava ao alcance. A serpente estava na hora do lanche, falou para Eva, está com fome? Aí a Eva olhou assim e falou, sou eu, seu estômago, estou com fome. Aí a Eva tinha espaço para comer. Tanto é que depois, então tinha espaço.
Por que que ela não comeu? Por que que ela não comeu? Por que, gente? Porque Deus disse para não comer. Deus definiu a relação dela com aquela árvore. O significado daquela árvore tinha sido definido por Deus. Aí foi uma cosmovisão teocêntrica. Não vou chamar de cristã, porque Cristo não tinha vindo ainda, né, no Jardim do Éden, mas a mesma coisa, uma cosmovisão cristã. Na segunda tentação, Eva ainda estava ali perto da árvore. A serpente chega e fala: mas você não está com fome? Você não está com uma vontadezinha de comer? Toma, come. Além de tudo, tem a vitamina. Vitamina C, do conhecimento, do bem e do mal. Ô Silvio, obrigado. Rapaz, você não erra nunca, hein? Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver agora. Ó. Na segunda vez Eva não comeu. Na segunda vez Eva foi e comeu. Vamos ver. Verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Por que que ela comeu agora? Quem definiu a árvore? Foi Deus? Ela analisou, ela viu que era, ela começou a dar significado. A cosmovisão apóstata, ela trabalha assim: tenta encontrar significado das coisas sem a palavra do significador. Isso é uma cosmovisão apóstata. Por que que ela é incoerente? Deixa eu trabalhar isso. Ela é incoerente porque é o seguinte: se eu disser que este banco ele é um carro de Fórmula 1, eu estou sendo coerente ou incoerente? Por quê? E se eu sentar nele e ficar assim, imaginar que ele é um carro de Fórmula 1, eu estou sendo coerente ou incoerente? Por quê? Porque mesmo que eu tente defini-lo, ele continua sendo o que é. A cosmovisão apóstata, por mais que ela tente definir a realidade, ela é incoerente, porque não existe nenhuma realidade que sem Deus seja verdadeira. Mesmo que ele diga: isso é um banco, ele é feito de madeira, ele tem tecido, ele tem espuma, ele é a arte do marceneiro que aprendeu a ciência da marcenaria. Mesmo que ela diga tudo correto sobre este banco, se ela não atribuir a este banco a glória de Deus, por mais que ela diga o que é verdadeiro, ou seja, tenha um momento de verdade, essa verdade não é absoluta, porque ela não foi até o final de todas as suas consequências, e por isso ela acaba sendo incoerente, porque ela diz uma coisa que é, sem dizer exatamente o que é. Dá para entender isso? Só que às vezes ela não é só assim que ela acerta. Existem coisas que a cosmovisão apóstata, que ela não somente erra a origem, ela erra até a funcionalidade das coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje mesmo estive lendo a página do PSOL, que é um partido de esquerda marxista do Brasil. A página do PSOL tem inserido um movimento insurgência lá do PSOL. E lá naquela página que eu estava lendo, estava dizendo o seguinte sobre a agenda da homossexualidade LGBT. E eles estavam dizendo: vamos usar a agenda do feminismo e da homossexualidade LGBT para transformar as estruturas do país. Então assim, eles defendem esta causa não porque eles amam tanto essa cultura, mas eles acham que é preciso tirar alguns valores da sociedade para poder mudar a sociedade. E sabe qual é o valor que eles dizem lá que precisa ser destruído? Família. O conceito de casamento precisa ser
destruído. Está escrito lá. Porque estes conceitos conservadores sobre família, casamento, eles sustentam outros valores. Então eles dizem, precisamos acabar com estes conceitos, essas estruturas conservadoras, para transformar a sociedade. Se você tiver um pouco de saúde emocional e quiser ler, entra na página do PSOL, Insurgência, você vai ver agenda LGBT. Põe aí no Google, você vai encontrar. O que é isso? É a cosmovisão apóstata, tentando definir um conceito que foi Deus que disse como é, para poder, só que agora eles erram. Não é que nem eu estou dizendo, eles acertam no banco. Aí eles erraram totalmente. Então você vê que nós estamos num mundo incoerente. E existem muitas incoerências. Só que cada vez mais, as incoerências estão ficando distantes da percepção cristã de mundo. Que enquanto eu sou incoerente chamando este banco, dizendo que este banco é apenas produto do carpinteiro, do marceneiro, esquecendo de Deus, tudo bem. Existem outras coisas próximas. A gente disse que é para sentar, a gente disse que tem madeira. Aí está todo mundo dizendo a mesma coisa. Erra só no final. Só que hoje em dia, um jovem entra na universidade e a cosmovisão apóstata está distorcendo muito mais, está dizendo que o banco é uma Ferrari. E faz o cristão sentar no banco e fazer de conta que está numa Ferrari. Faz o jovem ou a jovem estudante de segundo grau escrever numa prova que o homem veio de um macaco. Isso é a cosmovisão apóstata distorcendo a realidade. Por isso o mundo é incoerente. E eu vou dar alguns exemplos. Existem alguns, né? Um deles é isso aqui, ó, as questões últimas da vida. A questão mais importante, talvez, é assim: qual é a nossa origem? Porque todo mundo, eu posso até discordar, o apóstata pode dizer, não, isso é uma Ferrari. Eu digo, não, é um banco de igreja. Eu falo, não, é uma Ferrari. A gente pode até discordar, mas uma coisa a gente não consegue discordar: o banco está ali. O banco existe. Tem gente tentando dizer o seguinte, que o mundo não existe. Não, o banco não está ali não. Eu penso que o banco está ali, mas ele não está. Mas gente, se eu andar na direção do banco, eu vou sentir o banco. E se o banco cair na minha cabeça, eu vou dizer, uma coisa que não existe amassou minha cabeça. Ou seja, a realidade não pode ser negada. Eles querem dar um jeito de negar, mas eles precisam lidar com as coisas últimas. O que é o mundo que nós vivemos? E aqui eu quero colocar algumas cosmovisões apóstatas. Algumas delas vocês conhecem. A origem de todas as coisas. Essa teoria aqui é conhecida, do Big Bang. Conhecem? Esse cidadão aqui, o Albert Einstein. Nessa teoria diz que há 15 milhões de anos, um processo violento, por meio de uma explosão, né, fez o universo surgir. Em linhas gerais, a teoria do Big Bang é isso aí. Uma explosão, uma super explosão, a massa estava toda concentrada, explodiu e agora o universo está expandindo. Hoje eles já dizem que já não está mais, está retraindo. Alguns dizem que está expandindo e outros dizem que está retraindo. E vocês vão ver que tem gente que diz que ele está estático. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma falha essa teoria? Na opinião de vocês? Ela é uma teoria apóstata? Por quê? Por que ela é teoria apóstata? Que deixou Deus de fora. Quem é o Criador aí?
O acaso, como é que é aquela música? O acaso ainda, esqueci. É do Titãs, esqueci. O criador aqui talvez seja o acaso. Uma explosão. Como que explodiu? Aí tem uma pergunta ainda maior. O quê? Explodiu o quê? O que explodiu, gente? E quem fez aquilo que explodiu, seja lá aquilo que for? É estranho, não é? Por isso que ela é só uma teoria. Ela ainda não tem todas as respostas. Pelos cálculos de Einstein, por causa da teoria da relatividade, ele calculou isso porque o universo estaria se expandindo, então imagina-se que um dia ele foi menor e precisou de algo para fazer ele se explodir. Mas de onde veio a força que movimentou as coisas? Possibilidade, uma explosão. É uma possibilidade. Você gostou dessa? Vamos ver a segunda? Não sei quantos conhecem a teoria inflacionária. Não tem a ver com a inflação, é com inflar. Esse estudioso Alan Guth, ele disse o seguinte: o universo é o resultado da inflação provocada por forças fundamentais. Força da gravidade, força fraca e forte nuclear, tá? E a força da gravidade, a força fraca e forte nuclear, e tem mais uma outra força. São 4 forças que ele chama de forças fundamentais. Elas se comprimiram e depois se afastaram. Era um poder de atração e depois de repulsão. Força magnética. Sabe que o Magneto, não o Magneto do X-Men, é como é que chama aquele negócio? O ímã. Já viu que ele atrai, mas também tem um momento que ele repele. O universo, então, ele está inflando por causa destas forças. Pergunta: e estas forças? São elas. Eles dizem assim, energia positiva e negativa. Energia de onde? Quem produziu? Não tem essa resposta ainda. O Alan Guth é vivo? Ele ainda não tem essa resposta. Vamos esperar um pouco mais, ver se ele vai encontrá-la. Gostaram dessa? Essa daqui é bem interessante. Universo estacionário. Na teoria do universo estacionário, do Edward Milne, o universo sempre existiu, não foi criado. Ele está aí, ele é o que é para sempre. Ele não nasceu e se expandiu, não está retraindo. Ele era astrônomo. É astrônomo? Não era, ele ia ser falecido. E ele observou pontos específicos do universo por algumas décadas. E ele não viu nenhum sinal de expansão. A conclusão que ele chegou é: tudo é o que sempre foi. O universo sempre existiu. Então aí não é uma teoria da criação, é uma teoria da eternidade do universo. Só que tem um problema. Até a própria energia se esvai. Ela precisa de origem para poder voltar a ser o que é. Você sabe que as estrelas, elas morrem, né? A energia acaba. Ele não consegue explicar como é que faz para a energia acabar em todo o universo, mas o universo continuar existindo eternamente. Gostaram? Isso é bom para quem não gosta de muito movimento, não gosta de academia. Universo estacionário. Última aqui. Universo oscilante. Esse é o Paul Steinhardt. Esse eu precisei anotar o nome dele, porque esse é difícil. O Steinhardt, ele diz o seguinte: o universo, ele é filhote de um outro universo. Existia um universo que acabou, e quando ele acabou, ele gerou o nosso. Que ele acabou por uma explosão, que gerou o nosso, que um dia vai explodir.
Mas isso já vem reprodução assexuada, né? Gente, o que eu estou dizendo? Que as teorias apóstatas, todas elas têm suas limitações. É lógico que tem. Por quê? Porque elas não falam da realidade última do banco. Elas param no marceneiro, elas param na natureza. E elas vão explicar de onde veio a natureza. Ah, sei lá, a natureza veio da explosão, a natureza veio disso, a natureza veio de alguma coisa que eu não sei explicar o que é. É por isso que nós não precisamos ter medo. Que a cosmovisão cristã pode não ter a resposta que caiba dentro da caixinha. Gente, bom, deixa eu mudar essa frase. Não cabe a cosmovisão cristã não serve. Eu entrei num site e coloquei teorias sobre a origem do universo. Apareceu essas 4. Mas não apareceu a teoria cristã. Site de escola, aquele Info Escola. Já pesquisaram nele? Info Escola. Site muito pesquisado pelos nossos alunos de Fundamental e de Fundamental 2 e de médio nem tanto, né? Vamos pensar que o médio já está dando um upgrade nisso, né, gente? O médio já está fazendo uma pesquisa melhorzinha, né? Não? Gente, Wikipédia e Infoescola não serve para ensino médio, tá? Vocês precisam ir além, tá bom? Mas lá no Infoescola apareceu isso. Teoria cristã não. Porque cosmovisão cristã é ridicularizada. Por quê? Porque crê em Deus. No final das contas, a resposta do cristão é: Deus é a origem de tudo. Isso é resposta, diz o seu professor de ciências. Eu tenho vontade de falar para ele: ah, tá, isso aqui é a resposta? Isso aqui é a resposta? Isso é a resposta? Isso. Qual é a diferença? Eu creio que Deus criou todas as coisas. E eles, os cientistas ali do Big Bang, creem? Creem também. Só que a fé deles é apóstata. Por quê? Por que a fé deles é apóstata? Porque deixou Deus de fora do significado. Estou encerrando dizendo o seguinte: uma cosmovisão cristã, você pega a realidade, o fato, o banco está ali, e diz: toda a realidade, quer de natureza factual, o banco está ali, ou conceitual, o que é o banco, responde a uma relação com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Ponto 2, as causas secundárias. O banco existe, sim, elementos emocionais, sociais, naturais, o trabalho do carpinteiro, do marceneiro, a natureza que gerou a árvore, o homem que produziu o tecido, tudo são as causas secundárias. São meios que Deus usa para a construção da realidade. Mas no final das contas, quem é o autor? Deus. E aqui vem o final. O significado final de tudo, nem sempre claro e direto. O verdadeiro significado de cada realidade só é verdadeiro na mente de Deus. No fundo, só Deus sabe o que é o banco. Mas tem uma coisa: Deus me dá pistas que me aproxima do que Ele pensa. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Perdão, 1 Coríntios, antes. 1 Coríntios, capítulo de número 15, capítulo de número 2, verso 15 e 16. Diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui diz todas as coisas.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não dá para saber tudo o que Deus pensa. O que é o banco? Deus sabe o que é. Mas o texto diz, terminando assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E onde está a mente de Cristo? Aqui. O que é a cosmovisão cristã? É aproximar o meu modo de ver a vida à realidade. Porque esse é um mundo incoerente, onde as coisas têm significado sem o significador. O que é a coerência cristã? É tentar entender tudo com o significado que Deus deu. Mas como é que eu sei? Se no fundo só Deus sabe o que é que as coisas são. Eu sei porque Ele dá pistas. Ele me dá condições de saber e Ele me dá direção. Ele me dá a sua palavra. Por isso que a cosmovisão cristã é ver o mundo também a partir das Escrituras. Cristãos coerentes, vivendo em um mundo incoerente. Uma proposta viável para o mundo das ideias e para as explicações básicas de onde veio e o que é e o que o ser humano deve ser. A mentalidade apóstata insiste em não admitir a possibilidade e viabilidade da nossa cosmovisão. Lá vão dizer que você é um ajuntamento de moléculas ou de átomos de carbono. E alguns vão dizer que ao morrer, você vira carbono. A Bíblia diz que não. Qual é a diferença? É que na visão apóstata não existe esperança. Na visão cristã, existe. Para tudo. Eu quero enfatizar isso aqui, ó. Sua tarefa, conhecer. Sua tarefa, estudar. Sua tarefa, viver as implicações. Eu explico isso. Implicações. A existência de um Deus que dá significado a tudo me responsabiliza em cada ato e torna tudo muito importante. Esse banco ficou importante depois que eu disse que no final o significado dele é que Deus me dá a sua providência e eu devo glorificar a Deus porque é obra do amor de Deus. Deu importância ao banco? Fez o banco mais importante do que simplesmente ser um móvel para sentar? Fez. Fez ou não fez? Então vamos pensar em outras coisas. Quando eu olho as pessoas e vejo as pessoas a partir de Deus, cada coisa e cada ato se torna muito importante, cada pessoa também. Uma pessoa desconhecida se torna importante para você? Por quê? Porque o significado daquela pessoa, em última análise, é para a glória. Tudo o que existe é para a glória de Deus. Então a nossa maneira de ver o mundo faz o mundo importante, gente. A morte do policial que eu vi lá no programa do Datena há pouco, antes do estudo, estava me enchendo de inspiração, estava assistindo lá o Datena. A morte do policial, aquela que o senhor lá pegou o revólver da cinta e atirou 4 tiros, parece, para defender o filho. A morte daquele policial, que eu não sei, não vou cruzar com a família dele, possivelmente nessa vida, a morte dele dói em mim, na medida em que eu entendo que ali está revelando a degradação daquilo que Deus criou, dói. A cosmovisão cristã faz as coisas se tornarem importantes. As mais simples. Por exemplo, pregador de roupa. Sabe aquele negócio que põe assim? Para prender roupa? Sabe, prendedor, né? Fala. Pregador era antigamente. Agora é prendedor.
Você fala pregador? Lá em casa, quando fala pregador, eu falo, opa. É o seguinte, ele é importante? Ele é importante? Por quê? Numa cosmovisão cristã. Por que ele é importante? Vai lá, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí, ô. Sem aquele instrumento básico da vida cotidiana, você quer pendurar a toalha para secar. Sem aquele... Já aconteceu na sua casa? Onde está o pregador? Onde está o prendedor? Já aconteceu? Quem é que achou? A mãe. Sempre assim, né? Aquilo é obra de Deus? Sim, através das causas secundárias, através da natureza, se for de madeira, ou se for de plástico, através da fábrica, da ciência. Mas no final, Deus mostrando amor por você, mostrando a você que Ele cuida de você nas pequenas coisas. O pregador estava ali e você prendeu a toalha, que daqui a pouco você quer tomar banho e não quer usar a toalha molhada. Aquela que você deixou em cima da cama, adolescente, quando chegar em casa, não se esqueça de correr no quarto e pendurar antes da mãe ver. Certo? Quais as implicações da cosmovisão cristã? A mais importante, talvez, é essa aqui, ó. Adoração. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Se você usa este mundo, e se você próprio vive, e isso não faz você glorificar a Deus, por alguma razão, você está se aproximando de forma apóstata desta realidade. Pior é quando o que você faz nesse mundo te afasta de Deus. Ontem nós vimos aqui que essa é a prioridade da igreja. Mas não é só da igreja. Essa é a razão de ser de todas as coisas criadas. Alguém lê para mim bem alto, Salmo 19, verso de número 1, só para servir de exemplo. Salmo 19, 1. Poderia ser 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos? Não. Salmo 19, 1. Tudo que existe para a glória de Deus. Esse é o significado. Isso é cosmovisão cristã. A Bíblia não é um livro sobre cosmovisão. Mas quando ela fala das coisas, ela revela a sua cosmovisão. Segunda implicação, obediência. Para eu poder fazer as coisas para a glória de Deus, eu tenho que obedecer a palavra. Abra aí no Salmo 119. Só para pegar um exemplo de obediência. Verso de número 9, bem alto. Um jovem. Viver um padrão determinado pelas Sagradas Escrituras, a mente de Cristo. Se Deus existe, tem que ser obedecido. Não obedecer a Deus é uma maneira apóstata de viver. Se o jovem não observa a sua vida de acordo com a palavra, está vivendo de forma apóstata. Não vai glorificar a Deus e de quebra está comprometendo a sua cosmovisão cristã. Então, você não tem uma cosmovisão cristã se você não obedece a Deus. Para finalizar, gente, esperança. Essa para mim é a coisa
talvez seja mais importante, nós estamos num mundo caído, num mundo destruído. Não completamente, mas tudo que a gente vê ao nosso redor tem muita sombra. Os jovens, especialmente, as drogas, o crime, os lares. Mas quando a gente pensa que existe Deus, o mundo da visão apóstata, que é um mundo sem Deus, eu vou trocar. Guilherme, põe aquela bateria aqui para mim. O mundo da visão apóstata. Obrigado, Guilherme. Que vê as coisas sem Deus. Que vê as coisas sem Deus. É um mundo sem esperança. É um mundo que vai acabar. Aí eles têm que dizer, vai criar um novo universo. Vai continuar para sempre este. Ou quem sabe a explosão vai explodir de novo. Ou quem sabe a gente vai gerar uma nova raça. Nós seremos os macacos de uma nova raça. Mas nunca um mundo de esperança, de restauração, de redenção. Mas a cosmovisão tem. A cosmovisão cristã tem. Uma visão de esperança. Eu queria compartilhar isso com você, para você, principalmente você jovem. Quando o seu professor disser, não existe Deus, saiba que por detrás existe a implicação última de que ele tem uma vida incoerente. Porque se não existe Deus, não existe esperança. E se não existe esperança, para que é que ele criou uma filosofia? No final das contas, qualquer filosofia apóstata, qualquer cosmovisão apóstata, é o nada. É por isso que Nietzsche dizia exatamente isso. Que no final das contas é o nada. Aí surgiu consumismo. Vamos consumir. Vamos nos alegrar. Surgiu a rave. A festa rave. Onde o jovem, ele sabe que corre o risco de morrer. Ele só não quer correr o risco de não viver a vida. Por que ele não quer viver a vida? Porque depois que ele morrer, o que vem? O nada. O cristão não. O cristão pode até, entre aspas, não viver a vida no sentido que pensa o jovem mundano apóstata. Porque ele quer viver uma vida que agrade a Deus. Porque uma vida que agrada a Deus é uma vida que tem esperança eterna. Isso faz toda a diferença. Por hoje é só. Só queria te dizer isso aqui, ó. O que é o centro da cosmovisão cristã? É que Cristo morreu por nós para nos dar vida eterna. 2 perguntas. Alguma? Espaço para 2 perguntas somente. Se houver. Grupo, vem aqui para frente já. Irmãos, esse é o nosso trabalho. Amanhã estaremos recebendo aqui o pastor Albert, com a sua família, Ministério OAC. Eu já expliquei, OAC é Carvalho em inglês, e o nome dele é Albert Rodrigues de Carvalho. Aliás, ele tem até parente aqui na nossa igreja. Ele não tem não, só mesmo sobrenome. E ele estará conosco. O trabalho dele é na Igreja Presbiteriana, Comunidade Vila Lobos. Oi? Pode pegar tudo. Os livros não. Isso não é uma cosmovisão cristã, Jorge. Pegar os livros do pastor não é uma cosmovisão cristã. Então eu quero convidar você a estar com a gente aqui amanhã,
E, se possível, convidar outras pessoas, gente convidada nossa, gente amiga nossa. E se a gente tiver um grupo ainda maior do que esse que está aqui hoje, bonito e gostoso de ver, seria bem melhor. Falei com o Albert, ele falou assim, cara, nós vamos trabalhar para fazer o melhor para a glória de Deus. E você vai conhecer amanhã um ministério de um pastor que tem essa visão da arte e da pregação bem forte, bem presente. Então eu quero convidá-lo a estar aqui amanhã novamente. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos ficar de pé? E aí a gente vai exaltar, adorar esse Deus, que é o nosso Criador, que é quem fez tudo, né? Então a gente vai dizer para Ele agora em oração, exaltando o nome dEle, quem Ele é. Ele é o nosso abrigo, o nosso protetor, Ele é o Criador, né? Então vamos dizer isso com bastante verdade.
Se você quer participar desse ministério, quero fazer um convite, você que canta, quer usar a sua voz para louvar o Senhor e para nos ajudar nesse trabalho que ocorrerá uma vez por mês. Eu quero indicar você procurar o Davidson. Fala assim: olha, eu quero participar do vocal. Nós temos projetos para o vocal, projetos de melhorar o vocal, de criar o ambiente de estudos, de arranjos vocais. E se você é instrumentista e quer trabalhar com instrumentos, você vai procurar o Davi. Aquele moço ali, ó. Eu quero mais uma vez apresentar, para quem não conhece, lá no piano está a Natália. Ela é a chefe, todos batem continência para ela. Está ali o Ricardinho. Eu estou falando Ricardinho porque ele tenta se esconder, mas ele não consegue, no contrabaixo. O Davi, que ontem eu falei, um dos idealizadores deste projeto. O Davi comprou a ideia e ele... Falei um dia para ele, no outro dia ele me mandou um e-mail, mais ou menos umas 5 páginas de e-mail sobre o projeto. Não foi isso tudo, né, Davi? Mas um idealizador e está trabalhando conosco. Antes de apresentar o Jorge, estou apresentando de novo o Chimbal. Mostra ele aí para a gente. É a primeira vez que ele está com a gente. É a primeira vez que o Chimbal está com a gente. Não, segunda, esteve ontem. E atrás do Chimbal, o Jorge, que eu já falei para ele trazer o cavaquinho, porque além de ser um percussionista e bom cantor, ele é também um... Como é que fala? Cavaquinista. Nossa grande surpresa, eu disse ontem, eu pensei que tocava só zabumba e triângulo, mas eu vi que ele toca outros instrumentos, um homem de 1000 instrumentos, o Isaac, né? Nosso zelador, 1001 utilidades. Ali, vocês já estão acostumados, no carrom, o Guilherme, né? No vocal, está aqui o Henrique, esse jovem simpático, solteiro. Você também, né? Davidson, também simpático, também solteiro. Melina e Karen, essas duas extremamente comprometidas com a vida, né, conjugal. E estava o Gabriel, estava ontem, né? Hoje você fugiu, Gabriel? O que foi que aconteceu? Ficou com vergonha? Ah, já sei por quê. Não vou dizer. Venha participar do ministério com a gente. Vamos orar e encerrar. Senhor, dá-nos graça para fazer isto para a glória do Teu nome. Para a gente entender que a vida só tem sentido se a vida tem a Tua direção. E se é na direção do Senhor que nós a vivemos. Sim, nos abençoe. Enche a nossa vida de alegria, de graça todos os dias. E abençoe, ó Pai bendito, o Teu povo aqui na terra. Para que viva de um modo coerente nesse mundo tão incoerente. Obrigado por isto, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom descanso para todos.